Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que eu preciso merecer. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que eu não sou bom o suficiente. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista de eu não conseguir refazer. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu não me preparei o bastante. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu não preciso de ninguém. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que ninguém me ajuda. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu posso fazer depois. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu não sou ninguém sem determinada pessoa. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista que nada dá certo comigo. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista que eu não tenho tempo. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista que eu não tenho mais idade. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que se é de graça é porque não presta. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu não tenho dinheiro para as coisas. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu sempre arranjo justificativas. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu sempre arrumo culpados. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu estou sempre atrasada. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu estou sempre adiando as coisas. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu estou sempre procrastinando. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu estou sempre iludida. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que as minhas expectativas são irreais. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu estou sempre desistindo. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista que eu não termino o que eu começo. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista.
Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que eu delego o controle da minha vida para outras pessoas. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que eu não consigo superar os acontecimentos da minha vida. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que eu estou sempre me auto-sabotando. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante todos esses pontos de vista. Eu realmente tenho todos esses pontos de vista? Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esse ponto de vista. Interessante todos esses pontos de vista. Eu tenho esse ponto de vista. Interessante todos esses pontos de vista. Eu tenho todos esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho todos esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho todos esses pontos de vista. Interessante esses pontos de vista. Eu tenho esses pontos de vista.